às vezes eu sinto a sensação que eu tenho medo do sucesso, sabe? Medo de alcançar. Acho que eu já me acostumei tanto com a luta, né? O lutar para conseguir, não sei o quê, que quando eu chego próximo disso, eu sinto que eu me auto-saboto. Estou aqui para desabafar um pouquinho com vocês, né? Conversar um pouquinho, porque às vezes a gente precisa refletir sobre algumas coisas. E já vem alguns dias que eu estou refletindo sobre isso, e aí eu decidi compartilhar. Vou botar o meu microfone que eu ganhei, né? E eu amei já, que eu já testei, fiz a gravação teste no dia que eu recebi. E aí eu ia usar hoje, só que tá descarregado e eu não vou conseguir usar o microfone. Aí eu disse, aí quer saber de uma? Vou gravar assim mesmo. Às vezes eu sinto a sensação que eu tenho medo do sucesso, sabe? Medo de alcançar. Acho que eu já me acostumei tanto com a luta, né? O lutar para conseguir, não sei o quê, que quando eu chego próximo disso, eu sinto que eu me auto-saboto. Não sei se vocês estão entendendo ou se você que tá aí do outro lado tá passando por isso também. Às vezes eu sinto que eu me auto-saboto. Então, tipo assim, como assim? Quando eu tô conseguindo uma coisa, por exemplo, tem outro canal. E aí teve uma hora que o canal tava, sabe? Ó, chegando muitos seguidores. Tem um mês que eu não posto. Tem um mês que eu não posto. Aí eu botei várias desculpas. E na verdade, a realidade não é nada daquelas desculpas que eu dei. É porque eu tenho medo de vencer. E isso é louco. Quando eu paro pra pensar, meu Deus, como assim? Eu tenho medo de vencer. É como se eu tivesse tanto me acostumado com o lutar que na hora que a bênção tá chegando, é como se eu tivesse assim, ai, agora eu vou parar, desacelerar pra não chegar. Ao mesmo tempo que eu quero muito, que o coração queima, sabe? O coração anseia por isso, ao mesmo tempo que o coração anseia muito por isso, que eu quero muito isso, eu não consigo avançar. Eu não consigo avançar. É como se aí o canal vai dar uma esfriada, aí daqui a pouco eu começo com todo aquele gás, não, agora vai, agora vai, agora vai. E aí eu paro, velho, quando eu vejo que já tô praticamente conseguindo. Isso é louco. Gente, eu não sei se é só eu que passo por isso. A intenção desse vídeo é trazer um pouco de reflexão pra gente. Pra saber se é só eu que passo por esses questionamentos, ou que eu sinto isso, ou se tem mais pessoas que também passam pela mesma coisa. Então o objetivo desse vídeo é esse. No normal, eu sou, vamos dizer assim, 90% otimista. Então, esse excesso de otimismo, não, vai vencer, vai dar tudo certo, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Às vezes, a gente não para refletir algumas coisas, né? A gente fica com aquele excesso de otimismo e às vezes a gente não para refletir. E aí, hoje, eu tava aqui deitada, eu vim do trabalho, né? E aí eu deitei um pouquinho aqui, antes de dar aula novamente à noite. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Tava tão cansada e às vezes quando a gente tá cansado parece que a motivação, aquele otimismo todo fica lá mais quietinho e aí você começa a trazer uma reflexão mais real. E aí eu disse, quer saber de uma? Vou compartilhar essa reflexão para ver se mais pessoas estão passando por isso, né? Passa por isso. Eu costumo, né, ser uma pessoa que eu sinto que eu sou muito abençoada por Deus. E eu sinto que eu tenho muita capacidade de fazer muitas coisas. E eu sei que se eu fizesse com maestria, né, com compromisso, isso ia dar muito certo. Porque eu sinto dentro do meu coração. Sabe quando você se sente assim? Você tem esse objetivo, você sabe que você tem que fazer. E muitas vezes você não está fazendo. E é como se fosse uma sensação de autossabotagem mesmo, sabe? Do tipo assim, eu sei que eu preciso fazer isso, isso e isso para poder vencer e alcançar os objetivos que eu quero. Mas aí parece que quando você tá chegando, dá um medo, dá alguma coisa assim, que dá vontade de não fazer, de procurar meios que justifique que você não tá fazendo aquilo, não é porque você não quer, mas é porque algo não deu certo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu botei o aparelho, eu uso o aparelho, certo? E aí eu coloquei o aparelho. E eu disse, eu falei pra minha dentista, eu não quero ficar muito tempo, tomara que esse negócio resolva logo. E aí eu tenho 2 anos com esse aparelho, né? Relativamente pouco tempo. As pessoas ficam 5 anos, enfim, eu fiquei só 2 e alguma coisa.
E aí, em dezembro, a dentista falou pra mim assim, Ana, eu acho que a gente vai tirar o seu aparelho. Aí aquilo, ao invés de me dar felicidade, me deu um choque, assim, tipo assim, sim, agora eu não vou usar mais aparelho? Não sei. Mas é como se fosse assim, agora vai fechar esse ciclo, é como se eu deixasse vários ciclos abertos. E eu não tivesse, eu tivesse medo de fechar os ciclos. É como se eu tivesse, como é que eu trabalhei tanto para aquilo e quando aquilo está começando a me render frutos, eu desacelero, que é como se, sim, e agora? O que eu vou fazer? Se eu vencer? E se eu conseguir? Aí eu comecei a pensar e pesquisar um pouquinho sobre isso. Aí eu vi alguma coisa de permissão, mas eu não entendi direito. E aí eu vi algumas indicações de leituras que eu vou começar a ler esses livros para conseguir entender o que está acontecendo comigo, né? Por que, que eu ajo dessa forma, por que, que eu penso dessa forma. Porque quando eu estou quase conseguindo a minha vitória, eu retrocedo. Eu quero entender isso. E eu estava orando a Deus, eu estava, Senhor, me ajude, Deus, porque eu não quero me auto-sabotar. Então, às vezes, eu sinto assim, que eu já poderia estar em outro patamar, estar com outras realizações na minha vida, e eu não consigo estar com essas realizações, porque eu mesma sou a que estou me auto-sabotando, sabe? Eu mesma que quando eu vejo que eu já estou para perto de conseguir, é como se aquilo me assombrasse, sabe? E é uma coisa inconsciente. Então depois eu volto a lutar tudo de novo. E quando eu vejo que estou conseguindo, me assusta. Esse canal teve um vídeo que eu postei e meio que viralizou. E tava chegando, de uma hora para outra, chegou muitos inscritos. Eu simplesmente parei. Eu digo, meu Deus, isso não tá normal. E aí, quando eu vi essa questão da dentista, eu falei assim, não, para tudo. Hoje são 20 de março, gente. E eu não fui para dentista ainda, só porque ela disse que era para fazer um raio-x lá, para poder ver tudo, que ia tirar o aparelho. Eu ia fechar um ciclo. Eu inventei que várias coisas assim. Não é eu inventar, as coisas que aconteceu, eu coloquei como grande que eu não poderia sair para resolver isso, porque eu não dava para ir pro dentista porque eu tinha que resolver isso. Gente, sério. Não, não é isso. Aí meu canal lá tá tendo um crescimento bom, tô quase perto de monetizar e eu travei. Eu botei a desculpa, eu vou preparar as aulas todas da unidade e aí depois eu volto a gravar e fico despreocupada. Gente, isso não acontece. Eu tô com algumas disciplinas diferentes. Então isso não vai acontecer. Eu sei que é uma forma de eu, sabe, justificar para mim mesma. Eu adquiri um negócio e aí eu sei que aquilo ia dar muito certo, mas eu peguei um elemento daquilo e transformei em um medo, numa trava tão grande que hoje eu me dei conta por esses dias que passou um ano e eu não consegui desenvolver, e o negócio já vai perder praticamente a validade agora em maio, e isso tá me deixando muito preocupada. Eu digo, meu Deus, isso tá ficando sério. Aí eu tenho um livrinho ali que tem algumas atividades, né, pra gente poder refletir. E aí eu comecei a escrever sobre isso, sobre essa questão da sabotage. Quando a gente começa a escrever, a gente começa a se enxergar, né? E aí eu peguei e percebi, não, eu preciso mudar. E de imediato eu fui lá, agendei a dentista, agora só tem pra abril. E aí eu vou fazer. Gente, eu preciso. Eu quero saber se você aí do outro lado também passa pela mesma coisa que eu. Porque eu preciso. Por exemplo, eu tô com a barriga que tá me incomodando demais. Entendeu? Então, às vezes eu consigo, faço exercício na laje, não sei o que, fico muito. Quando eu sinto que estou praticamente perdendo, eu vou em como de uma forma assim que. Pronto. Aí é como se eu perdesse tudo. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Então eu vou ler esses livros para conseguir entender por que que quando chega no quase, quando eu vou meter a mão na bênção, eu retrocedo. Para outras coisas não, para outras coisas eu tenho garra, mas parece que para determinados tipos de coisa, como vencer na vida e deslanchar financeiramente, graças a Deus, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu sustento, jamais estou reclamando disso. Deus sabe que eu sou muito grata. Mas eu quero alcançar novos desafios, né? Novos patamares da minha vida financeira. E quando eu sinto que eu tô chegando no caminho para agora vai, eu vou e me auto-saboto. Gente, é um negócio assim.
Sério, sério, sério mesmo, um negócio fora do comum. E eu queria saber se você passa por isso também. Me conta aí nos comentários. Mas eu tenho alguns planos já pra mudar isso e eu creio em nome de Jesus que eu vou mudar. Eu vou mudar isso. Não vai ficar assim não. Não vai ficar assim não. Ó, o otimismo já vindo. Não vai ficar assim não. Vou mudar e vocês vão acompanhar a minha mudança. Vai ficar aqui? Vocês vão ficar aqui pra acompanhar a minha mudança? Eu quero vocês aqui. Vem. Vem aqui comigo, vem acompanhar essa mudança. Tá bom? E eu quero voltar pra academia. Porque eu disse, todo mês, todo dia tem segunda, e foi esse negócio das aulas também que eu acabei dando desculpa. Mas, vou voltar, tá? Hoje é quinta-feira, eu vou trabalhar daqui a pouco. Não vai dar pra ir hoje, amanhã eu já tenho uma série de compromissos, então segunda-feira eu tô pretendendo voltar. E eu espero em Deus que eu volte. Mas fica aqui pra saber os próximos passos e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Tem muitas coisas que eu quero vencer na minha vida. Eu quero, voar financeiramente. Eu sinto que eu tenho extrema capacidade para isso. E eu sinto que Deus tem planos a respeito de mim, sobre essa área também. E eu sinto que é o medo de vencer que tá me paralisando. E isso é louco. Então, beijos, meu povo. E até o próximo vídeo. Tchau!